E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês benefícios que as plantas trazem para a gente a nível fisiológico e psicológico, validados pela ciência. Mas eu também vou trazer um outro lado, nem sempre é uma boa opção ter planta em casa. Se a gente não se atentar a 3 aspectos, a gente pode desequilibrar o campo da nossa casa ao invés de harmonizar. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Olá, pode entrar, seja bem-vindo ao canal Lar Curativo. Provavelmente você já viu em vários lugares que ter plantas em casa traz vários benefícios para a gente. Inclusive, esse é um tema que foi bastante estudado dentro das empresas. Muitas pesquisas foram feitas para identificar quais eram os benefícios para os colaboradores das empresas. A Universidade de Hyogo, por exemplo, no Japão, detectou que quando os funcionários trabalhavam num período onde tinham plantas nos ambientes, a frequência cardíaca deles estava mais baixa, eles ficavam mais serenos. Houve uma redução significativa do estresse dos colaboradores e, consequentemente, eles produziram melhor, porque eles se sentiam mais confortáveis e mais relaxados no ambiente de trabalho do que quando a empresa estava sem nenhuma planta. E uma outra universidade, no Texas, fez um experimento com 450 colaboradores de uma empresa e eles identificaram que os períodos que eles trabalhavam num ambiente com plantas, eles se sentiam mais felizes, bem-humorados, tinham uma melhor concentração e conseguiam produzir muito mais. E essa é uma pesquisa que foi feita em muitos lugares e em todas eles detectaram que viver num ambiente que tem plantas reduz o estresse, tanto psicológico como fisiológico. O nosso corpo responde muito quando a gente está em contato com a natureza. E não só na natureza, no externo, numa praça, por exemplo, fazendo uma trilha, mas quando a gente tem plantas em casa, por exemplo. Ambientes que têm plantas são muito mais humanizados, as pessoas se sentem muito mais acolhidas, mais relaxadas. Dependendo da quantidade de plantas que tem nesse ambiente, melhora a qualidade do ar, o ar fica mais fresco. Consequentemente, se a gente respira melhor, a memória melhor, o raciocínio muito melhor. E isso é um benefício que não é bem-vindo apenas no ambiente de trabalho, né? Todo mundo busca ter uma mente que funcione melhor, para a gente tomar melhores decisões, mesmo que sejam decisões do dia a dia. E esses benefícios, eles não se limitam a plantas próximas da gente. A gente consegue se beneficiar também através da representação da natureza. Por exemplo, quando a gente está vendo fotos, imagens de um lugar que a gente foi, um vídeo que a gente esteja assistindo, até mesmo em redes sociais, quando aparece algum vídeo de natureza, é gostoso ver, a gente consegue se sentir mais relaxado só de olhar a imagem sem estar ali, porque a gente já tem isso internalizado na gente. Então, em casos, por exemplo, onde a pessoa não pode ou não quer ter plantas em casa, ela pode se beneficiar da natureza dessa forma também, incluindo representações através de imagens, até mesmo, gente, isso é polêmico, mas plantas definitivas, né, as artificiais, elas são bem-vindas também. A gente vê em alguns lugares pessoas falando que elas não são recomendadas, se tratando de harmonização de ambientes, de questão energética, porém, as plantas artificiais, que também são chamadas de plantas definitivas, elas são objetos, elas não vão emitir uma energia negativa, não vão deixar o padrão da casa desequilibrado por ela não ser uma planta real. Ela é um objeto decorativo que representa a natureza. Ela só vai prejudicar o campo vibratório da casa se for um objeto largado, acumulando pó, se você não fizer a manutenção dessa planta também, no sentido de limpeza, né? Porque não vai precisar regar, não tem os mesmos cuidados que uma planta, mas a gente tem que cuidar mesmo assim para mantê-la limpinha, em bom estado. Então ela só vai prejudicar nesse caso, se a gente não fizer as manutenções necessárias. Mas se você cuidar, ela obviamente ela não vai cuidar da casa energeticamente como uma planta cuidaria. Porém, ela vai trazer beleza e vai trazer essa conexão através do símbolo, da imagem. Então também é bem-vinda. E quando que a gente não deve ter plantas em casa? 3 coisas que a gente precisa levar em consideração. A primeira delas, a sua casa, ela é adequada para receber uma planta?
Muitas pessoas acham que plantas de sombra são plantas que podem viver no escuro. E na verdade, plantas de sombra precisam também da iluminação. A única diferença é que ela não precisa de sol direto nela. Ela consegue ficar dentro de casa e fazer a fotossíntese através da iluminação. Luz direta que entra da janela, de uma porta, mas não viver no escuro. Então, se a sua casa ela é toda escura, não tem um ambiente adequado para receber essa planta, o ideal é que você não tenha. Plantas doentes vão adoecendo a casa também. Então, sim, as plantas são usadas para harmonizar. Tem várias curas, por exemplo, do Feng Shui, que a gente usa plantas para harmonizar, mas a casa ela precisa ser adequada para receber as plantas. Caso contrário, usa outras opções. Ter plantas em casa não é obrigatório. Sempre tem alguma outra alternativa. Segunda coisa que a gente tem que levar em consideração: você está disposta a cuidar dessa planta com disciplina, com dedicação? Plantas, diferente de uma planta definitiva, plantas naturais precisam de muitos cuidados. Isso demanda tempo, dinheiro, porque não é só comprar e deixar para sempre no mesmo vaso, sem adubação. Às vezes a gente precisa comprar algumas coisas para nutrir essa planta, tem que fazer a podagem da forma correta, então precisa de muita dedicação. E tem pessoas, inclusive eu já atendi clientes, que falam: eu não tenho paciência, não tenho tempo, e tudo bem também. Você pode usufruir das plantas em outros lugares que não seja dentro da própria casa. E o terceiro aspecto é que a gente precisa conhecer as necessidades de cada planta. Plantas não são objetos decorativos. Em 2020, quando a gente se viu obrigado a ficar reclusos em casa e a gente começou a olhar mais para o nosso lar, para a decoração, para o bem-estar, muitas pessoas começaram a cuidar de plantas. E isso ajudou e ainda ajuda muitas pessoas. Eu tenho familiares, eu tenho clientes que usam o cuidado das plantas de uma forma terapêutica. É uma coisa que faz bem, são pessoas que gostam de se dedicar e cuidar com muito carinho delas. Elas estudaram para conhecer as necessidades das plantas e quem tem planta em casa precisa fazer isso, porque cada uma tem uma necessidade diferente de adubação, de poda, sol, ventilação. A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com o ar-condicionado, se gosta de um ambiente mais quente, tipo estufa, ou num ambiente mais fresco, se é fora, se é dentro de casa, enfim. A gente precisa estudar e levar a sério, porque elas precisam de muita atenção. Quanto mais atenção, mais cuidado essa planta recebe, mais saudável e vitalizada essa planta fica, e aí com certeza ela vai retribuir, harmonizando muito mais a nossa casa, né? Quanto mais plantas saudáveis, mais o campo vibratório da nossa casa fica harmonizado também. E uma observação: as plantas não são a solução de todos os problemas. Tem muitas curas que precisam ser feitas na casa e que não vão ser curadas apenas porque a gente tem plantas em casa. Tem casas que não têm plantas e são harmonizadas, e tem casas cheias de plantas que estão doentes, porque tem outros fatores que estão influenciando aquele campo. As plantas são ferramentas maravilhosas, mas a gente precisa aprender a usar. E para finalizar, eu sempre recebi muitas perguntas sobre plantas recomendadas para cada cômodo, se pode, por exemplo, plantas no quarto, plantas para proteção energética, enfim. Se você tem alguma dessas dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer mais vídeos para a gente aprofundar e usar melhor essas ferramentas maravilhosas que a natureza traz para gente. E se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, clica nas notificações para receber os próximos vídeos e compartilha, porque isso vai me ajudar muito também a crescer aqui no canal. Obrigada por chegar até aqui, um cheiro e até o próximo vídeo.